Um prazer estar aqui, completamente fã dessa cidade, nunca ficando aqui o tempo suficiente. E eu, se não me engano, eu tirei o slide que me apresentava, que era para a gente ter mais tempo de conversar, então eu vou contar rapidamente. Eu venho do setor cultural e, na área de cultura, o que eu não fiz foi operar mesa de som. Mas, fora isso, em teatro, em dança, em televisão, em cinema e tal. Mas sempre o meu objetivo era a cultura como uma ferramenta de transformação. Tendo essa gama diversa de atividades, eu acabei me tornando uma criadora e diretora multimídia. E isso me levou para o setor corporativo. E, durante um tempo, eu fazia a criação e a direção de grandes projetos de comunicação e de promoção, etc. Foi aí, inclusive, que eu conheci a Rosa Alegria, que estava na semana passada, porque ela era diretora de comunicação da Avon. Depois de trabalhar com empresas e ver como fazer bastante com bastante, eu fui trabalhar com o terceiro setor, de ver como fazer bastante com pouco. E foi ali que eu comecei a perceber o que finalmente se tornou a base um pouco do meu trabalho, porque eu tive a sorte de trabalhar com prêmios, o Prêmio Abrinq, o Prêmio Itaú Social, etc. E aí eu percebi que os projetos premiados, eles tinham uma característica em comum, eles eram multidimensionais. Eles não trabalhavam só cultura, só educação, só empreendedorismo, só a questão social, mas era tudo junto. Que, aliás, é uma marca das coisas que a gente faz no Brasil, por isso que elas são tão interessantes. É uma das nossas tecnologias muito preciosas, saber trabalhar com coisas que têm essa característica multidimensional. Aí eu comecei a trabalhar com governos locais, muitas vezes junto com o SEBRAE, de vários estados, e o trabalho chamava Cultura e Desenvolvimento Local. Isso até 2004, quando teve a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que foi aqui no Brasil, e foi a primeira vez que o tema de cultura e economia criativa entrou na pauta da ONU como estratégia de desenvolvimento. E foi aí que eu comecei a trabalhar com isso, porque ficou decidido que seria criado um Centro Internacional de Economia Criativa, e me chamaram para fazer o projeto. E, a partir daí, comecei a trabalhar numa unidade do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, chamada de Cooperação Sul-Sul, desenvolvendo um modelo de economia criativa que fosse adequado aos países do Hemisfério Sul e a um conceito de sustentabilidade. Nos últimos anos, eu tenho, então, trabalhado com governos, com instituições que têm a ver com desenvolvimento, com cooperação internacional. E, nos últimos tempos, o que está realmente me encantando é tudo que é processo colaborativo, sociedade em rede. Então, eu tenho aprendido muito e ficado cada vez mais com vontade de estar só com a moçada que trabalha com essas coisas ligadas. E eu trabalho com o futuro. O que tem de comum com tudo isso é a questão do futuro. Então, eu queria começar pensando por que pensar futuros, e o que é o trabalho de um futurista. E um futurista, na verdade, o que ele faz é, como diz aqui o Peter Drucker, ele vê o que está ali, mas ainda não foi percebido. O que parece absurdo, porém, muitas vezes acontece. Para a gente ver como isso é real, nós vamos fazer um teste de percepção. Aqui vão aparecer dois times de basquete, um de roupa branca, um de roupa preta. E o nosso teste de percepção é contar quantas vezes o time que está de branco passa a bola de um para o outro, para ver se a gente está enxergando legal. Então, nesses dois times, quantas vezes o time que está de branco... Está muito claro? Será que a gente consegue apagar a luz um pouco? Se não... Deixa eu botar de novo, porque eu estava falando e distraí. Então, quantas vezes o time que está de branco passa a bola de um para o outro? Isso é problema meu, eu devia ter copiado ele de uma forma estranha.
quantas vezes? 12. Agora, alguém viu um sujeito vestido de gorila dançando que nem o Michael Jackson? Pois ele entra logo no começo. Pode deixar. Peraí. Deixa eu pegar de novo. Vou botar no comecinho para vocês verem que não tem truque. Ó. Ele entra bem no começo e fica quase a metade do vídeo no centro, vestido de gorila, dançando, e ninguém vê. Isso foi feito em cinemas com 500 pessoas e coisas assim. Isso é um pouco o que acontece na vida. A gente está tão ocupado, primeiro fazendo o que todo mundo manda. Depois, em geral, contando. Em geral, vendo o time de lá e o de cá. E, em geral, em contextos onde se cria uma situação onde fica mais difícil mesmo de entender. Porque aí, por exemplo, tem duas bolas, o fundo é escuro. Mas o fato é que existe muita coisa que está aí, mas a gente não vê. E o trabalho todo de pensar futuro é justamente esse, de você conseguir perceber o que é que já está ali, mas ainda não está tão claro. A outra coisa importante de pensar futuros é que, muitas vezes, a gente pode estar se dedicando a alguma coisa que daqui a pouco não vai mais fazer sentido. Por exemplo, em Londres, no final do século XIX, os urbanistas tinham um problema sério, porque a cidade não parava de crescer e ela crescia movida a cavalos. Eu vou contando aqui a história enquanto eu mexo. E aí a cidade crescia movida a cavalos. Só que onde tem muito cavalo, tem cocô de cavalo. E aí a questão era ver o que se podia fazer com isso. E se aventou a hipótese, vamos ver se assim melhora, de botar fraldas nos cavalos. Agora, se fosse para botar fraldas nos cavalos, ia fazer o quê com a fralda, com o conteúdo, etc. E ninguém imaginava que, em pouquíssimo tempo... Consertou? Não. Então, não é problema mesmo aqui. Ninguém imaginava que, em pouco tempo, essa discussão não teria sentido, porque não existiriam mais cavalos e seriam substituídos pelos carros. Como eu trabalho muito com governos, tem sempre uma questão de pensar, será que nós não estamos pensando fralda de cavalo? Nós estamos pensando uma coisa que daqui a pouco não vai mais fazer sentido? A outra coisa importante de pensar futuros é que é a base do movimento Crie Futuros, que originou esse livro, é porque aquilo que existe hoje é porque foi antes sonhado. O mundo que a gente vive hoje é um mundo sonhado até os anos 80. Assim. E leva um tempo sempre para que o sonho se concretize. E é impressionante ver como tudo que a gente tem é porque foi sonhado. Se não fosse... Você consegue ver daí? Mais ou menos, hein, Helena? Dá para ver? Aqui, por exemplo, a gente tem um bisavô do Twitter ou do SMS, porque ele está mandando uma mensagem de amor ali, que está saindo pela cartola, e ela está recebendo numa anteninha no chapéu. E isso é 1906. Aqui, em 1912, uma chamada telefônica com vídeo, que é algo que aconteceu ano passado, e já falando com a China, sabendo que a China ia ter um papel importante. Aqui, em 1921... ele está falando com a família em algo como se fosse um Skype, ali tem um fax ou uma impressora, e tudo é comandado por wireless, sem fio. O interessante dessas imagens é que elas eram difundidas por revistas de massa, assim, que eram vendidas que nem a revista Caras é hoje. E sempre se falava, o futuro que a gente quer, o futuro que a gente quer e tal. E essas coisas acabaram se concretizando, porque é possível e provável que teve uma moçada que cresceu vendo essas coisas e falou, por que a gente não faz? Olha aqui, em 1937, um computador como esse aqui. Né? E
todo um futuro construído à base de carros, carros, carros e mais carros, isso também estava lá, assim como cidades em uma escala inumana, né? E o interessante é que todas essas imagens, na verdade, falam de inventos, como se os inventos fossem uma solução. Só que o que, na verdade, muda tudo é a mudança de mentalidade, que isso, por exemplo, é uma coisa que a gente vai falar bastante a hora que entrarmos no que foi a Rio+20. Então, a gente vê que aqui tem computadores individuais, ensino à distância e projeção, mas não muda o modelo. Por isso que a gente fez o CRIfuturos, que é para estimular a criação de futuros desejáveis. Bom, a outra coisa importante de pensar futuros é que a gente vive uma questão que é central, que era o tema agora da Rio+20, que é a questão da sustentabilidade. E é interessante ver que tem momentos da história onde existe um conjunto de pensamentos, normas e cultura que faz com que o impensável seja possível. Era o que acontecia, por exemplo, durante séculos, talvez milênios, onde a ideia de ter escravos era possível. Tinha normas que... E é possível que, no futuro, da mesma maneira que hoje tem escravos, é impensável, num futuro próximo, não ser sustentável vai também ser impensável. Porque as pessoas vão dizer, nossa, imagina que eles faziam isso. Lá na própria Rio+20, tudo movido a ar-condicionado bombando, como gostam os cariocas, né? 15 graus, você congelando ali. Então, a sustentabilidade vai ter que ser parte de todos os aspectos da vida. Só que a gente tem um problema. Sustentabilidade como? Já que o planeta é um só. E aí que entra o tema, que é o tema que orienta meu trabalho e que baseia esse livro, que é a percepção de que essa mudança de era que a gente vive, isso... Claramente, em todos os lugares lá na Rio+20, todo mundo falava mudança de modelo civilizatório, mudança de era, mudança, mudança. Tem uns momentos em que as coisas mudam um pouquinho e tem uns momentos que muda bastante. E a minha percepção é que essa mudança bastante é a passagem de séculos ou de milênios onde tudo se organizava em torno do tangível, do material, de coisas, terra, ouro, petróleo. E se as coisas são finitas e materiais, elas se consomem com o uso. E elas são escassas. O planeta é um só. Por isso, a definição de economia é a gestão dos recursos escassos. E o modelo é de competição, porque realmente a gente vai brigar por um pedaço de maçã, porque a maçã é metade para cada um e não tem jogo. Só que todos os intangíveis, que é uma palavra que a gente vai usar cada vez mais e ouvir cada vez mais, são infinitos. Cultura, conhecimento, criatividade, a experiência, que é o que alimenta, por exemplo, o turismo ou toda a questão artística, que são coisas que você experimenta, você não consome. Isto é infinito. O intangível é infinito. Não se consome com uso, mas se multiplica. A maçã a gente não conseguia dividir, né? Dividiu, acabou. Um conhecimento eu posso dividir entre 7 bilhões de habitantes do planeta e ele continua lá, intocado. E mais, se multiplica, porque tem o seu conhecimento, o meu, e o que surge da interação de nós dois. Então, é uma outra história. É uma economia que não é da escassez, mas é da abundância e que pode operar com modelos de colaboração. Então, isto é provavelmente um dos grandes caminhos da sustentabilidade. E o que quer dizer, então, essa... Eu tenho chamado essa economia, a partir de intangíveis, de economia criativa. Vocês vão achar outras definições sobre isso. Mas eu chamo de economia criativa. E se a gente tem na riqueza, na economia tradicional, coisas materiais gerando riqueza, você tem um poço de petróleo, uma mina, já que estamos num museu, ou terra, que gera riqueza... A mesma coisa acontece com os intangíveis. Você tem uma reserva de valor, que, da mesma maneira que uma mina só tem valor se ela está visível e se tem um processo de aceder a isso, processar e criar coisas,
A mesma coisa acontece com o intangível. Só se este conhecimento, essa diversidade, essa experiência está acessível, tem como trabalhar com isso. E gerar riqueza e qualidade de vida. Explicando um pouquinho como que isso se organiza, a gente tem uma bolinha das artes, uma bolinha da indústria criativa, que além das artes são todas as coisas que têm a ver com conteúdo, e os serviços criativos, moda, design, arquitetura. Depois a gente tem as cidades e os territórios criativos. A Ana Carla também esteve aqui, né, falando? Então, que é o assunto principal dela. E aí a gente tem uma bolona, que é essa bolona da economia criativa. Por exemplo, estamos aqui no Museu das Minas e do Metal. Você tem um valor quando você tem a matéria-prima bruta, mas quando isso se transforma em obra, pelas mãos de um ourives ou de uma siderúrgica, ou coisa assim, isso tem um valor completamente diferente. Este valor é dado pelos intangíveis, pela criação, pela marca, etc. Então, os intangíveis têm a ver com tudo, e não só com o setor criativo propriamente dito. Por que eu estou falando isso tudo? Porque isso pode ser uma chave para a sustentabilidade. Porque a gente tem uma limitação de um planeta que é finito, e nós estamos numa mudança de comportamento. Para onde é que a gente pode conseguir garantir riqueza? Provavelmente é a partir desses intangíveis, porque, na verdade, esses intangíveis não são apenas um infinito, mas eu brinco, às vezes são 4 infinitos. O primeiro infinito é esse dos patrimônios intangíveis, da cultura, do conhecimento, da criatividade e tal. O segundo infinito é das novas tecnologias, que tornam visíveis e acessíveis esses patrimônios, porque sempre existiu cultura, sempre existiu criatividade, sempre existiu isso tudo. Por que agora isso é importante? Porque as novas tecnologias permitem que a gente conheça, é como se fosse a Petrobras do intangível, você tem como acessar, trabalhar, conectar, etc. E também os mundos virtuais são muitos, enquanto que o mundo físico é um só. Quando você combina essas duas coisas, você tem um terceiro infinito, que a gente está vivendo a pré-história disso, que são as possibilidades de colaboração, de se organizar em coletivos, redes, novas formas de empreender, etc., que também são infinitas. E tudo isso só será, de fato, possível quando a gente ampliar a noção de riqueza e do que é recurso, do que é resultado, do que é valor, que foi um dos temas que eu fiquei muito feliz de ver que foi muito recorrente na Rio+20. Isso já está claro, por exemplo, que não dá para ser o PIB a maneira de medir valor e riqueza das nações. Destrinchando um pouquinho isso, a gente tem, dentro desses patrimônios intangíveis, a diversidade cultural, a economia da experiência, tudo que tem a ver com diversidade, com conhecimento, que, por exemplo, pode ser a solução para cidades. Tem 2 casos divertidos. Vocês conhecem o Festival da Loucura? O César Piva me mostrou outro dia uma carteirinha, de louco de carteirinha. Ele disse que ele já até conseguiu embarcar em avião com a carteirinha do louco de carteirinha. Adorei aquilo. Como o Barbacena tem o problema do manicômio, que você fala, meu Deus, o manicômio, você transforma o problema em solução e faz o Festival da Loucura. A mesma questão de transformar problemas em solução e de construir a partir de intangíveis é de Cabaceiras. Cabaceiras, na Paraíba, é o lugar mais seco do Brasil. Não chove nunca. Como não chove nunca, a cidade ficou parecendo uma cidade do século passado e virou um cenário ideal, porque ela tem cara de século passado. E aí ela assumiu isso e acabou se transformando num polo de produção audiovisual, porque já é um cenário e porque não chove nunca. Então, você não tem risco de estragar a sua filmagem por causa da chuva. E aí, agora, ela vive disso, e isso mudou completamente a relação que a cidade tem consigo mesma, de novo, intangíveis, a autoestima,
o valor, etc. Então, tudo que eram valores locais começou a ter valor. Então, por exemplo, tem a festa do bode-rei, porque só bode aguenta no meio daquela secura. Aí tem a gastronomia budística, a moda budística e toda uma outra coisa. E é genial que quando você chega lá, tá escrito Hollywood nordestina. Bom, segundo o infinito das tecnologias. E aí tem uma coisa que também foi bastante falada na Rio+20, que é toda a questão da participação do indivíduo. Porque com as novas tecnologias dá para juntar a coisa mais preciosa que tem, que é o nosso tempo, junto com a nossa inteligência, junto com a nossa vontade. Juntando, por exemplo, toda a inteligência, dá para fazer uma coisa incrível como a Wikipédia. Nenhuma empresa seria capaz de fazer a Wikipédia. Não há tempo, pessoas, computadores, etc. Aí a gente vê quanto tempo demorou para fazer a Wikipédia. Levou 100 milhões de horas. E a gente fala, meu Deus, é muito tempo, 100 milhões de horas. Só que 100 milhões de horas é o quanto a gente vê de TV, o quanto nos Estados Unidos, aliás, se vê de anúncios em um fim de semana. Então, um fim de semana, só anúncios, só nos Estados Unidos, é o tempo que levou para fazer a Wikipédia. E a gente vê 1 trilhão de horas de TV por ano. Isto é um recurso de uma abundância. Imagina se a gente dedicasse... Eu confesso, no livro tem isso aqui, que eu morro de inveja de futebol. Que nem ontem, com o jogo ali do Corinthians com a Libertadores, parou tudo. O taxista que me levou para o aeroporto disse que foi uma tragédia, que não tinha ninguém na rua. Então, meu sonho é que a gente use 0,05 do tempo e da energia dedicada ao futebol para questões menos importantes, como salvar o mundo, coisa assim. Porque se a gente botar toda a inteligência, por exemplo, que todo mundo põe para entender o que está acontecendo com a cirurgia do joelho de alguém, se a gente pensasse em outros temas, imagina que incrível. Esse recurso, nossa vontade, nosso conhecimento, junto, um cara cunhou um termo super legal para ele que chama excedente cognitivo, que é toda a inteligência conectada. Esse é provavelmente o maior recurso que a gente tem no futuro, um recurso abundante e um recurso do qual dependem as coisas. É o que fez, por exemplo, todos os movimentos de democracia real. Lá conheci um dos que foi um dos articuladores da Primavera Árabe, super interessante, usando cinema como linguagem, né? E a outra coisa que é uma questão chave neste momento da nossa história é o tempo. Porque esse, de fato, é o único recurso que não é renovável nem é abundante. Nos futuros que a gente tem no CRI Futuros, já todo mundo coloca como a questão principal, não é tanto ganhar dinheiro, mas é o que você faz com o tempo, para poder aproveitar melhor o tempo, desfrutar, etc. Qual é a única maneira que a gente tem de ganhar tempo? É colaborando, quando cada um faz uma parte. E aí a gente chega no nosso terceiro infinito, juntando os intangíveis, conhecimento, criatividade, vontade, valores, etc. Com as tecnologias, você tem possibilidade de ação articulada de milhares de maneiras possíveis. Existe uma experiência no Brasil que agora está super famosa, chegavam os gringos todos ali querendo conhecer, ali na Rio+20 tinha uns super feras de tecnologia que vieram para cá conhecer o circuito fora do eixo. Vocês já ouviram falar? Tem aqui também. É um grupo de jovens que, usando as tecnologias, criou uma coisa genial, que é tudo diferente. Eles têm outra moeda, o banco de horas para trocar coisas, outra forma de governança. Eles criaram um circuito super eficiente, justamente porque, através da colaboração possível, graças às tecnologias, tudo fica muito mais fácil. Então, por exemplo, se eu faço parte desse circuito, eu vou fazer uma coletiva de imprensa. Eu demoro 10 horas para pensar o evento, 15 horas para fazer a lista de jornalistas e mais 12 para fazer o design do convite, digamos. Então, eu investi no circuito essas horas
E eu disponibilizo lá o formato do evento, a lista de convidados e o design do convite. Aí, lá no Acre, alguém amanhã vai fazer uma coletiva de imprensa. Faz em 2 horas, porque já tem um desenho, já tem a lista e já tem o design. Então, é extremamente eficiente. E as tecnologias permitem essa eficiência enorme. E tem todo um campo que a gente está começando a se ligar, que é não do ter, mas do usar. Que, por exemplo, tem todo um ramo de negócios que eu antes chamava negócio software, porque você pega a mesma estrutura e cria outros processos para eles. Mas os estadunidenses são super bons em batizar coisas, né? E aí tem essa que criou esse nome mesh, que é tramar, juntar pontas. E que, então, são negócios que você vê aquilo que já tem e como pode ser melhor aproveitado. Então, por exemplo, você não precisa ter um escritório. Você pode ter um serviço de oferta de espaços ociosos em escritórios. Então, você tem escritório com toda a estrutura para usar e você, quem é usuário, quem é dono do escritório recebe pelas horas ociosas das suas instalações e quem cria o processo de fazer a gestão desses espaços ociosos também. Esse tipo de negócio, por exemplo, que também se aplica a qualquer tipo de organização social, de gestão política, etc., cresceu muito em 2008, quando teve a crise. Então, ela começa no livro contando que ela sacou que algo de diferente estava acontecendo quando ela viu um cara que criou um negócio de uso de árvores de Natal. Porque ninguém quer possuir uma árvore de Natal. É um estorvo você possuir uma árvore de Natal. E, então, ele fez um negócio de uso de árvore de Natal. Você, quando chegava o Natal, ele ia lá, te entregava a árvore, aí você usava a árvore, quando acabava, ele pegava de volta, plantava, no ano que vem ia indo, e assim foi. É uma lógica completamente diferente. Pensar que tudo aquilo que está pode ser usado e não possuído. Lá no Rio, por exemplo, já tinha um monte. Eu vi que aqui já tem também, né, um pouco das bicicletas que você usa e deixa na próxima estação? Ainda não tem? Ah, achei que já tinha. No Rio já tinha bastante. E está começando a crescer, porque, claro, os elementos usados para o transporte não precisam ser das pessoas, eles deviam ser da rua. Você usa e deixa lá. Claro. E já tem negócios já para fazer isso. Por exemplo, de uso compartilhado de carro, tem muito. Porque quem tem carro usa quantas horas por dia o carro? 4. E 20 está parado. Então, você vem para o centro trabalhar, deixa no estacionamento. Então, cria um sistema que quem precisa de carro, pega seu carro, usa e devolve no mesmo estacionamento. Você ganha com isso, a empresa ganha com isso. Enfim, é toda uma outra lógica. Um dos caras muito interessantes que eu conheci lá na Rio Mais 20 chama Michael Bauman, e ele é de uma fundação chamada Peer-to-Peer Foundation, que é de tudo que dá para fazer assim de forma colaborativa. Os exemplos que ele contou eram inacreditáveis. Por exemplo, foi feito um carro chamado Wiki Speed, né, Wiki de junto e Speed de velocidade, que foi criado por 8 pessoas que estavam em 4 países diferentes, só trabalhando pela internet, em 3 meses. Esse carro pode ser produzido numa oficina doméstica, usando impressora 3D, porque agora tem impressora 3D, né, que vai fazendo assim camadinhas por volume, usando ou plástico ou metal e tal. O carro faz 150 quilômetros com 1 litro de combustível, é extremamente seguro, custa super barato, etc. Possível por quê? Colaboração. Então, ativos intangíveis, inteligência e criatividade, conexão via internet e via as novas tecnologias e modelos colaborativos. Tudo isso é muito bacana, mas a gente tem uma questão chave aí, que é das métricas, que é o 4º pilar que eu vou falar daqui a pouco.
E antes de entrar no tema específico da Rio+20, eu queria só passar para vocês algumas das coisas que a gente considera que são fundamentais para a sustentabilidade, que eu brinco dizendo que é uma mãozinha para o futuro, porque o nosso logo aí do Crie Futuros é uma mão, porque é para dar uma mãozinha. Então, a primeira mãozinha é de uma mudança de mentalidade. E isso é uma coisa que foi muito legal de perceber na Rio+20, que se antes sustentabilidade era um tema, agora é o tema. E que, finalmente, se fala de sustentabilidade com essa noção de que é um outro jeito de viver. É uma outra mentalidade e outros hábitos. Não é só você reciclar o lixo ou gastar menos energia. É outra história. Então, o primeiro dedo aí da nossa mão para o futuro é a mudança de mentalidade. O nosso projeto de criar futuros e esse livro tem essa função de promover mudança de mentalidade, de ajudar nisso um pouquinho. Porque a ideia que a gente tem de sustentabilidade é sempre muito chata, né? Fala em sustentabilidade, fala, ai, banho frio? Né? Só vem coisa chata na cabeça. Tem que ficar regulando coisas. A gente não pensa que, na verdade, é uma possibilidade de um outro tipo de vida que pode ter, talvez, menos água quente, mas vai ter muito mais confiança em relação entre as pessoas, por exemplo. Ou mais tempo de convívio. Então, você perde, entre aspas, em algo, mas ganha em outras coisas. A Marina Silva falou muito bonito sobre isso. E essa mudança de mentalidade, quem trabalha com cultura e comunicação tem um papel muito grande aí, porque a forma como está sendo comunicada a questão da sustentabilidade é, em geral, muito chata e, às vezes, meio negativa, ou uma coisa que só faz a gente se sentir culpado. E ninguém faz nada quando está culpado, a gente faz as coisas movidas pelo prazer. Por isso que a gente trabalha com futuros desejáveis. No livro, as premissas são essas que eu contei, desses eixos intangíveis. A ideia é que estamos grávidos de um outro mundo, como disse o Galeano. E a gente tem, por exemplo, outra educação. A educação serve para ajudar a gente a escolher, porque aquilo que a gente faz o tempo inteiro é escolher e ninguém nos ensina a escolher. Tampouco conhecer as consequências de cada escolha. E conteúdo a gente já tem ali pela internet. Então, como é que é a educação no futuro? Ela é, sobretudo, uma educação relacional ou uma educação para atitude, para que as pessoas tenham cada vez mais atuação como agentes, né? Como criadores do seu mundo. Graças às tecnologias, os modelos de governo também são outros, porque isso é uma das outras coisas que ficou bastante evidente na Rio+20. Precisa de um outro modelo de governança, porque como que vai resolver essas questões que são de todos os lugares, não são de um lugar só? E é interessante ver que, quando tem esses grandes momentos de mudança na história, em geral, eles são acompanhados por uma mudança de modelo político. Então, no momento, por exemplo, da abolição da escravatura, foi o momento da passagem da monarquia para a república. O movimento de entrada, de fim do feudalismo e início do Renascimento, também muda o modelo. Então, é bastante provável que a gente veja, nas próximas décadas, uma mudança de modelo. Porque também os partidos, agora, a gente já não entende mais, né? Virou tudo um pouco cinza, você já não sabe mais por que lado está. Então, eu acho que é provável que vai ter um outro tipo de governo. É provável também, ou pelo menos desejável, que estes modelos de governo sejam participativos, porque cada um com um celular pode escolher orçamento participativo, aonde quer, o que quer aprovar de aliança, de emenda, etc. Então, no livro, a gente tem, por exemplo, que em todos os espaços públicos, você tem sistemas de votação onde você vai escolhendo aonde que você quer que o dinheiro vá, quais são as coisas e tal.
e as praças e o espaço público é um espaço de tomada de decisão. Água, claro que não existe mais garrafinha de água. E agora voltaram as fontes públicas, e as fontes públicas também são o lugar onde as pessoas vão conhecer outras pessoas, saber se tem emprego, paquerar, etc., como era antigamente. A riqueza é multidimensional. Não é apenas a riqueza financeira, mas ela considera todos os tipos de riqueza. Toda a riqueza ambiental, toda a riqueza cultural, toda a riqueza social. E aí, também os sentidos são cada vez mais trabalhados. Então, como teve um problema sério no futuro, já meio presente, que todo mundo começou a ficar gordinho demais, então, e que o lazer principal que a gente tem é ir no restaurante, então foram criados tatorantes, aonde você vai ter experiências sensoriais de outros tipos. Então, essas são algumas. E toda a ideia de fazer uma ficção de um futuro desejável é só estimular a questão de pensar por que não? Por que não? Por que a gente não precisa ter um tipo de riqueza só? Por que a gente não pode ter uma educação que é para você atuar cada vez mais? Por que a gente não pode mudar de modelo de governo? Por que não pode ter empresas que trabalham para cuidar das pessoas? Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? O segundo dos pontos de dar uma mãozinha para o futuro é saber que existe sempre uma parte tangível e uma parte intangível. Então, existe ambiente, por exemplo, e existe sociedade. No começo da sustentabilidade, só se falava de ambiente. Isso já é uma mudança enorme, que deu para ver entre Rio +20 e a Eco 92. Já não se fala mais só da questão ambiental, e a questão social e cultural está muito presente. E também se fala bastante do papel do indivíduo, do papel de conhecer melhor o mundo interior para lidar com o mundo exterior, e que se a mudança não começar em cada um, esta mudança não vai acontecer fora. Então, desse equilíbrio do tangível e intangível. Então, por exemplo, isso aqui eu vou pular para não falar, mas a gente fala em gestão de resíduos, mas não fala tanto em gestão de conhecimento, que é a mesma coisa. Quando você faz algo, sobra lixo, é verdade. Mas também, de todo o processo, também sobra muito conhecimento. A gente se preocupa com a gestão do lixo, mas não com a gestão do conhecimento. Ou a gente se preocupa em cuidar dessa energia, da energia física, mas não se preocupa em economizar, digamos, energia humana. Todas as burocracias, por exemplo, que dependem da questão da desconfiança e que consomem um tempo. Imagino vocês aqui na gestão, quanto tempo que não é só gasto em burocracias como consequência da desconfiança. Então, estou pulando umas coisas para ir mais rápido. Então, sempre considerar o tangível e o intangível. Por exemplo, a gente agora vai fazer Copa, Olimpíada, etc. Só está fazendo o tangível. Está fazendo estádio, estrada e hotel, mas não está trabalhando a educação, o empreendedorismo, etc. E hardwares não funcionam sem software, então vai ser complicado. Terceira coisa, considerar o tempo. Isto é uma coisa também que foi muito falada lá, que todo o custo e toda a questão do tempo tem que sempre ser levada em consideração. Porque, no mundo atual, a gente só considera o presente. E muito porque a economia só considera o presente. Porque a economia fala produção, distribuição, consumo. Então, não tem antes nem tem depois. O Zé Eli da Veiga fala bastante disso. Então, por exemplo, a gasolina, ela pode custar barato porque a gente não incorpora o tempo antes, nem o tempo depois para criar todos os bilhões de anos que levou para fazer petróleo ou os milhões de anos que vai levar para equilibrar. Então, a questão da sustentabilidade está ligada a pensar no tempo, tudo que veio antes e tudo que eu deixo. E a considerar, então, que eu recebo do passado recursos sociais, culturais, ambientais e financeiros, eu escolho no presente o que fazer
com esses recursos para deixar um legado positivo também nessas dimensões. Eu sei que é muita informação, mas como é uma possibilidade rara da gente estar junto, depois vai dar para entender melhor com mais tempo. E o inconsciente é inteligente, fica tudo ali dentro, uma hora borbulha. Aqui vem a chave para que tudo isso seja possível, que é a mudança de noção de riqueza. A Hazel Henderson é uma futurista que já em 82, ela falava que a gente só mede a riqueza um pedacinho. Se fosse um bolo, era só a partezinha de cima, que é o setor privado, a produção do setor privado e do setor público. Toda a economia informal não está à vista, assim como toda a economia da solidariedade, por exemplo, todo o trabalho feito pelas donas de casa nunca é computado. E tampouco o trabalho feito pela natureza. Então, aqui é um compêndio que tem várias formas interessantes de medir riqueza das nações, que pode ser baixado lá. Como isso aqui fica com vocês, depois dá para pesquisar com calma. E o que a gente percebe é que, se são 4 dimensões da sustentabilidade, e lá tinha gente que ainda falava em triple bottom line, né, em 3, em tripé da sustentabilidade, e gente que já considerava o 4º. A gente vê que tem, na dimensão tangível, você tem recursos e valores ambientais e econômicos, e, na intangível, o simbólico cultural, que é um patrimônio enorme, 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 que está invisível. Porque isto aqui ainda está começando a ser considerado quando se fala de sustentabilidade. E é a maior riqueza. É, por exemplo, a chave de sustentabilidade dos nossos 5.000 municípios, que tem mais do que tudo o seu jeito de viver e de fazer para poder sobreviver. E os outros são todos os recursos sociais, de direitos adquiridos, de conexão, etc. Traduzindo um pouco isso em miúdos, essa mesma Hazel Henderson fez um estudo do quanto seria a economia da solidariedade. As donas de casa, ou o fato de que eu vou trabalhar e a minha vizinha cuida do meu filho, ou que levantamos minha casa num mutirão junto com churrasco. Chegou a 16 trilhões de dólares ano, em 2008. Aí ela foi medir quantos seriam os serviços feitos pela natureza. E os dois juntos já eram maiores que o PIB mundial. E isso porque ainda não havia maneira de medir o patrimônio cultural, que é enorme. O que quer dizer isso? Quer dizer que os recursos são de várias naturezas. Eu não tenho só recurso financeiro. Isso foi muito interessante de ver sendo falado em esferas as mais diferentes. Então, a Fiesp, a Firjan, a Prefeitura, a Vina, a Choca fizeram um seminário maravilhoso ali, que era de empreendedorismo social. O tempo inteiro todo mundo falando que precisa evidenciar isso de que riqueza não é só financeira. Porque essa identificação de que riqueza é igual finanças deixa a gente meio sem ação. Especialmente países como os nossos, que têm uma riqueza ambiental e uma riqueza cultural extraordinária, que podem ser a base. Então, os recursos são multidimensionais, assim como os resultados. Por exemplo, quando vocês fazem os relatórios contando quais são os resultados do museu, não tem como. É muito difícil, porque você não está gerando renda aqui dentro. Então, mas você está gerando muita coisa. Você está gerando reputação, você está gerando consciência, você está gerando integração entre as pessoas, você está gerando um monte de valores que, por enquanto, não tem como medir. Isso é um problema super sério, porque todo mundo que está lidando com o cultural e com o social, que são importantíssimos, não tem métricas para mostrar o resultado. E resultado fica parecendo só que é número de pessoas, né? Tem que fazer caber o incabível, só mostrar o quantitativo e não o qualitativo. E o valor das coisas está relacionado com isso. Os recursos que eu recebi, o impacto, o resultado que eu gerei e o que é que sobra. E, finalmente, algumas palavrinhas que são chaves aí para o futuro. Será que eu botei isso aí?
Acho que sim, porque eu tinha feito maior ainda, e daí eu cortei quando eu cheguei. Alguns comos para que isso tudo seja possível. Confiança é a palavra, se me dissesse uma palavra para que o futuro seja possível e para que a sustentabilidade seja realidade, confiança. Trabalhar para fluxos, de preferência descentralizados, ênfase nesses processos colaborativos. Ninguém sabe como é o futuro, mas uma coisa dá para saber: ele é colaborativo e ele é junto. Tudo que estiver sendo feito sozinho está na contramão do futuro. Se junta, faz junto, pelo amor de Deus, porque o futuro é junto. O propósito é cuidar, e isto não é só uma coisa simpática de falar, mas, por exemplo, todos os países que avançam, os negócios que avançam, etc., priorizam suas políticas do cuidado, educação, saúde, etc., e a diversidade é fundamental, porque a diversidade é a base da vida. Como dizia o Darwin, sem diferenças não há evolução, tanto as físicas quanto a diversidade cultural. Então, o propósito é cuidar, ambientes de confiança que permitem que isso aconteça. O recurso é trabalhar com aquilo que já existe e não com aquilo que falta. E o objetivo é criar fluxos, e o mecanismo para que isso seja possível são os processos colaborativos. Isso é um pouco o que inspira os futuros que estão aqui, que tem uma parte delírio, engraçado, e tem umas partes possíveis. Fechando, se o Shakespeare escrevesse em português, o autor, né, o dramaturgo inglês, que tem aquela frase, to be or not to be, that is the question, ser ou não ser. Mas o português é mais rico que o inglês. E tem uma diferença entre a palavra ser e a palavra estar. E isso faz toda a diferença. Porque, por exemplo, nós somos extraordinariamente ricos, em todos os sentidos. Somos provavelmente o país mais rico do mundo. Por que não estamos? No ano passado, eu estava trabalhando em Moçambique e minha filha morando no Japão. Moçambique é muito rico, tem uma diversidade cultural e uma riqueza natural inacreditável. Está pobre. O Japão é muito pobre, é desse tamanquinho, não tem terra suficiente para cultivar comida para os seus habitantes, todos os desastres possíveis e imagináveis, o inverno de rachar, e, no entanto, está rico. Por quê? E aí que vem a questão. Porque o capital social, daí a importância da confiança, é o capital que ativa os outros. O Japão, as pessoas trabalham juntas. Você vai no metrô, tem filas, porque é muita gente, né? Então, tem várias filas esperando o próximo trem. O pessoal deixa a bolsa, aguardando o lugar na fila, e vai fazer xixi. No Brasil, se você fizer isso, você esquecer sua bolsa. Eu esqueci o meu computador numa bolsa, assim, no banheiro de uma estação que era junto metrô e trem, que circulam 5 milhões de pessoas. Estava ali meu computador. Então, as relações de confiança, de colaboração, tudo que é capital social são incríveis. E é isto que garante... Porque quando existe o capital social, todo o capital de conhecimento, de diversidade e tal, tem como usar. E aí tudo resolve. Então, essa é a questão chave que está posta no futuro, que é a confiança. Mas, olha, eu acho que se a gente botar mais fé no próprio taco, a gente já vai fazendo. Que isso é incrível dos meninos, porque os meninos, por isso que eu não quero, eu só quero estar com os meninos agora. Eles saem fazendo. Eles vão fazendo. Ele diz assim, então tá, você fica aí, eu vou lá. Então, tinha, por exemplo, lá a transparência hacker, que é incrível. Vocês já ouviram falar? É tudo isso aqui, é intangível junto com tecnologia e tal. Eles pegam os meninos que têm conhecimento de programação e, em vez de você ficar fazendo sei lá o quê, e diz assim, então vamos fazer um jogo de ver como usar este conhecimento para tornar mais transparentes e fáceis de manejar os dados públicos.
Agora, eles trabalham junto com o setor público, porque o setor público diz que legal, me ajuda. Porque, em geral, o setor público tem listas de dados. Então, por exemplo, lista de ônibus, o número tal vai de tanto para tanto. Aí você olha e fala, faço o quê com essa lista de ônibus? Aí o menino cria uma interface com o Google Maps, que você vê a linha, e você pensa e qual cruza com qual e tal, e aí pronto, aquela lista virou algo que dá para usar. Lista de reclamações, mesma coisa, bota em cima do Google Maps, e aí você vê que reclamação é feita onde. Isso tudo eles fizeram num dia, eles fazem uma coisa chamada Transparência Hacker Day, que é tipo uma gincana, em um dia, o que vai criar? E eles criam aplicativos em um dia. Assim. Aí, esse aplicativo do saque botava no mapa as reclamações, cada uma delas. Aí, em São Paulo, ficou evidenciado, por exemplo, qual era o bairro com o maior número de reclamações, que é o Morumbi. Quem é de fora da cidade falava, nossa, esse deve ser um bairro pobre, terrível. É o bairro mais rico da cidade, que é o que mais reclama. Então, são coisas todas assim que eles saem fazendo. E isso que é tão interessante de ver. Então, passando, finalmente, depois deste aquecimento, para as questões da Rio+20, e, então, começando do mais amplo aí sobre a Rio+20, o que foi interessante ver foi que foi, primeiro, o maior evento da ONU, sem dúvida. E o interessante é que, em geral, os eventos da ONU têm um tema, cidades, saúde e tal. Esse aí não é um tema mais, mas era o tema. Por isso que todo mundo se juntou. E era interessantíssimo ver que a reunião de governos e da ONU, que, na verdade, é o que fez menos diferença e teve menos resultado, foi, na verdade, um pretexto. E que aí as pessoas se mobilizaram e vieram de tudo quanto era lugar do mundo. E era muito legal de ver isso. Essa mistura, essa quantidade, assim, tinha mais de 100 atividades. Era uma agonia, porque você não dava para estar em lugar, tinha que escolher alguma coisa. Propositalmente, tudo muito distante. Então, aquilo onde estavam as ONGs, as pessoas, etc., estava no aterro do Flamengo e a conferência oficial estava no Rio Centro, sem transporte adequado para isso, de propósito, só tinha ônibus para quem era delegação, ou R$100 de táxi para chegar lá, ou 3 horas de ônibus, e então tinha muita distância entre as coisas, mas não tinha a menor importância, porque as pessoas foram para lá, e, na verdade, o espírito é meio assim, eles estão lá, a gente está aqui tocando. Ninguém estava, porque quando tem outras coisas que você vê as pessoas tentando forçar a parte de governo a tomar decisões e tal. Agora já estava meio claro de que, enquanto eles estão ali, nós vamos mandando ver. Então, o desnível era muito grande. As discussões oficiais eram assim, a amplitude das mudanças propostas. E as outras discussões, muito amplas. E o resultado é positivo. Desde a Rio+20, parece que houve um avanço grande. Ontem, o Ladislau teve também na Eco 92. Eu falei, desde a Rio+20, desde a Eco 92. Eu não tive na Eco 92, mas ele disse que era muito diferente. Que na Eco 92 ainda era o comecinho de, esses malucos aí, ecologistas, tal. E era uma coisa marginal, agora é um tema totalmente central. O resultado foi positivo pelo conjunto e diversidade de pessoas que participaram, não tanto pela coisa política em si. Foi comentado que o processo preparatório foi aquém, o papel, o documento final também fica vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, no fim, em 2 dias antes acabou de ser finalizado. E na sociedade civil também foi menos do que poderia. Nós 3, Ladislau, Rosa Alegria e eu, participamos em 2010 de um encontro que foi convocado pela ONU, Prefeitura do Rio, Instituto Ethos e outras organizações, com 110 organizações para pensar o processo e como é que dava para aproveitar ao máximo isso e para gerar um processo que fosse além e tal. Não aconteceu.
Foi tudo super animado, ia ter... Aconteceram, na verdade, algumas coisas. Foi criada uma União Global da Sustentabilidade, que foi uma ideia que surgiu ali e que se concretizou na Rio+20, mas a ideia, em 2010, era que, já quando acontecesse a Rio+20, tivesse um processo de continuidade. O próximo passo é isso, depois aquilo, depois não sei o que e tal. Criaram-se redes, criaram-se uniões, etc., mas ainda se avançou menos na preparação do que poderia. Os grupos empresariais tiveram um papel muito importante. Por exemplo, o Instituto Etos, o Acatu, Defesa do Consumidor e tal, tem aqui uns textos. Mas o que se percebia é que cada um tinha um libelo. Em vez de todo mundo sentar junto e dizer, vamos todos chegar, cada um queria, como diz a Rosa, usou a expressão, cada um queria estar bem na fita. Então, cada um fez uma publicação. Então, o do Etos é muito interessante, talvez um dos mais consistentes, porque eles fizeram o seminário logo antes. Isso está disponível, compromissos, demandas e propostas. O Vita Civilis foi muito sério nesse processo todo e fez uma série de diálogos antes, que também tem os resultados e propostas que são bem legais. E o Instituto de Defesa do Consumidor tem uma pagininha de 10 propostas super legais. Enfim, tem um monte de propostas bacanas, mas falta convergência. A maior atuação não foi dos governos, mas foi de todo mundo que estava em volta. E muito diversa e muito qualificada. Foi super interessante ver essa ampliação do conceito de sustentabilidade, saindo da questão só ambiental, porque essa confusão é muito perniciosa. Quando fica sustentabilidade vira sinônimo de ambiente, aí a pessoa diz, não, eu sou sustentável, eu faço a gestão do lixo, eu gasto menos energia e eu economizo água, eu sou sustentável. E tem um tratamento humano, por exemplo, totalmente insustentável. Então, isso foi bacana. Variava, você via em alguns lugares já todo mundo falando de uma quarta dimensão e não só do tripé, e em outras ainda do tripé. Mas, então, isso mostra que aí tem uma deficiência, porque essa parte ainda está invisível, do humano e tal, não está tão, e do cultural, que é a chave. Então, a chave ainda está perdida. Aí me fez lembrar uma historinha, que, aliás, eu penso sempre nessas reuniões. Falei da chave. Tem umas lendas que são lendas umas fábulas, né, que tem moral, que ajudam a gente a compreender as coisas. E tem uma que eu adoro, que vem do Oriente. Então, diz que o cara, que chama Nasruddin, está procurando a chave na frente de casa. E aí chega o amigo dele, vê ele de quatro procurando, fala, o que aconteceu? Ele diz, eu perdi a chave. Fala, nossa, perdeu a chave, que chato. Espera aí que eu te ajudo a procurar. Se põe de quatro também, começa a procura, nada. Aí não acha. Aí o amigo vira para ele e fala, mas escuta, você tem certeza que você perdeu a chave aqui? Aí ele fala, não foi aqui. Aí ele fala, como assim? Mas então por que nós estamos procurando aqui? Ele diz, porque aqui é mais fácil, aqui tem luz. Essa história é maravilhosa, eu penso nela também. Enquanto eu estou em reunião, eu penso nas fraldas de cavalo, eu ouço e falo, ó o pessoal discutindo fralda de cavalo, e eu digo, ó o pessoal procurando a chave onde não está, porque aqui é mais fácil, aqui está claro, conhecido, seguro. Então isso deu para perceber, que tinha muita gente e ainda tem gente procurando chave onde ela não está, mas é mais fácil. Eu não consegui ver tudo. E era muito curioso, porque tinha espaços de discussão, às vezes de discussão seríssima, muito inovadora, e apoiados por empresas. Então, todo o papel das empresas foi muito interessante. O espaço mais assim foi o do Forte de Copacabana, que teve uma importância muito grande, porque criou uma instalação linda, caríssima também, mas linda, indubitavelmente, da Bia Lessa, que era muito mobilizadora porque você vivenciava o conceito.
Porque uma coisa é você dizer, sustentabilidade, outra coisa é você ter uma vivência que você sente, fala, E ali também foi o espaço onde teve discussões das mais diferentes, assim, porque sobretudo dentro desse fórum de empreendedores sociais e depois no encontro do C40, que a gente não participava, porque era só para os prefeitos, mas aonde ficou muito claro o papel das grandes cidades em promover mudanças, né? Uma coisa que me deixou muito feliz de ver foi nos âmbitos mais diferentes, todo mundo falando da necessidade de outras métricas. E isso realmente é uma questão chave. Ontem lá no NEF falaram, bom, e agora? What's next? Né? E agora vamos fazer o quê? Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer é já começar, mesmo enquanto não existem as métricas, adotar pelo menos a linguagem, sabe? Para criar cultura. Então, você pode, no teu relatório, dizer, eu gerei de resultado cultural X, social X, ambiental X, não sei o quê, e cada um de nós, os meus recursos, eu tenho de recurso cultural, que eu falo 4 línguas, eu tenho de recurso social o acesso à imprensa. Então, se a gente começar a usar métricas, a gente vai forçando essa mudança. Alguns destaques interessantes de outros jeitos de fazer. Lá no Rio Centro, os diálogos que foram feitos antes, porque o dia do governo mesmo foi só 20, 21, 22, então até lá teve uma série de diálogos envolvendo pessoas muito interessantes também, como falantes, não era uma coisa só chapa branca, assim. E com 1.700 pessoas diversas participando. Então, a gente, por exemplo, que era credenciado como ONG, podia entrar. Depois, no dia que estavam os governantes, não mais. Aí, mais até o dia 19, participava desses diálogos e 1 milhão de pessoas pôde participar por internet. A Marina Silva, todo mundo só falar assim, foi um sucesso total. Porque todo mundo é muito encantador, é muito incrível ouvir ela falando mesmo. E é incrível. Não, aí você vê com cientistas, com os executivos, com os prefeitos, com não sei o que e tal, e ela ali, na dela, com aquela... É tudo um tamanho interessante, né? Assim, com aquela correção. E ela trouxe um conceito, o Instituto, super interessante, porque é democracia e sustentabilidade, apartidário e tal. Falou, o nosso assunto é democracia e sustentabilidade, não é partido. E com discussões muito interessantes, um diálogo intergeracional super legal. Todas as misturas, sabe, de universos diferentes que se complementam. E ela trouxe um termo que um monte de gente diferente falou, olha que legal isso, que é ativismo autoral. Então, cada um dentro daquilo que acredita. Eu acredito nisso e eu vou atrás disso. E eu não tenho que estar afiliado a um partido, a uma... Assim, cada um vai naquilo que tem sentido para você. Isso é muito interessante. Essa participação do universo empresarial bastante de ponta, super legal, porque deu um ânimo, assim, ver como... A diversidade e a qualidade dos eventos da sociedade civil na cúpula dos povos, e aí os mais inovadores que estavam ainda mais lá longe, que era essa aldeia da terra, que já era um experimento sustentável mesmo. Eles são um grupo que é tudo colaborativo, tudo compartilhado, tudo assim. Eles estão em todos os fóruns sociais, eles estão presentes também. E no fórum social, agora, no começo do ano, eu estava lá e eu soube de uma informação que me encantou. Eles têm uma cozinha natural e orgânica para todo mundo que chegar lá para qualquer tipo de evento. Então, às vezes, eles cozinham para 500, às vezes para 100, às vezes para 2.000. Todo mundo que quiser chegar para comer, come. 3 refeições orgânicas. Tem, sei lá, 4 pessoas que coordenam a cozinha, o resto é voluntário para cozinhar, e cada um paga, se quiser, quanto quiser.
Ou seja, é a falta de norma ou de regra que a gente acha que é impossível. Ih, não vai ter quem cozinhe. Todo mundo vai querer comer, ninguém vai querer cozinhar. Ou ninguém vai pagar. Eles disseram, acho que já são 5 anos que eles estão fazendo isso em vários eventos. Eles disseram que nunca aconteceu de não ter pessoas ou dinheiro suficiente. Que sempre tem. E eu acho isso tão fascinante, porque a gente tem a impressão que, se não segurar, vai dar errado, porque as pessoas não são do bem, as pessoas não têm bom senso, e eu tenho a impressão que não é assim. A minha experiência mostra que as pessoas têm bom senso e são do bem. O livro, aliás, é todo feito nessa premissa, do nosso bom senso. E aí eles falam que tem realmente quem não paga, mas daí tem um outro que paga mais, então tudo bem, Novos Fora deu certo. E isso é que é muito legal, que existe um mecanismo de autorregulação na sociedade. A sociedade é de natureza harmoniosa e sã quando ela tem possibilidade de se expressar de forma né, quando ela se expressa livremente, ela é harmônica. Ficou muito evidente o protagonismo dos negócios sociais e do empreendedorismo social. E de que no mundo dos negócios vai também haver uma ampliação. Já existe dentro de negócio mesmo, inclusive se formaram algumas redes lá disso, algumas coisas que se chamam Business for Benefit, que são negócios cujo objetivo não é o lucro, mas é o benefício comum. Mas são negócios, tem dono que quer ganhar dinheiro com isso e tal, mas o objetivo, ele só vai ganhar dinheiro se for para o bem comum. Depois tem um conceito ampliado, que não é ONG, mas é negócio social, porque as ONGs têm um monte de limitações, por exemplo, não poder pagar pessoas, o que é absurdo. Então, está ampliando o número e a característica dos empreendimentos e ficando mais misturado a parte social com a parte empreendedora. Em relação ao documento final, isso aqui, professor Ladislau Dalbor, que leu tudo ali, porque ele foi, acho que também do que participou, então eu trouxe os comentários dele de ontem, eu não li o documento, ele leu, e ele nos contou o que ele achou mais interessante, que eu trouxe para compartilhar. A primeira coisa, o objetivo principal colocado, que é muito interessante, é que a erradicação da pobreza é o maior desafio global. Depois, o documento se define como um documento que não traz soluções, mas que aponta roteiros de como fazer. Ele disse que ele não acha que é um mau documento, não. Que é pena que ele não tem metas definidas e que ele não é imperativo. Então, não é como uma convenção que as pessoas são obrigadas a seguir e não tem metas definidas como era quando tinha os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A partir desse documento vão ser criados os Objetivos de Desenvolvimento da Sustentabilidade, ODS, mas não tem ainda metas definidas. Bom, algumas percepções. Essa necessidade de um processo de governança global e de mudança de modelo político. Essa necessidade urgente de comunicar melhor o conceito, de trabalhar com a mudança cultural que isso significa. Porque senão corre o risco de ficar só na beiradinha, sabe? Gestão de resíduo, menos energia, CO2, mas o cerne, que é a mudança do jeito de fazer, e para mim, a coisa mais sustentável que a gente pode fazer na vida é confiar. Porque confiar é uma coisa que não tem como, é que nem entrar ou não dentro da água. Você não pode dizer assim, eu vou ficar de fora para ver se funciona. Primeiro eu vou ver se é confiar, ou você confia ou você não confia, não existe. E porque quando se criam laços de confiança, tudo vai, você tem estradinha e tudo acontece. Lá a gente viu muitas, eu fiquei surpresa, por exemplo, com a quantidade de iniciativas semelhantes ao CRI Futuros que tinha. Tinha The Future We Want, One Future, One Planet, não sei o que, um monte de gente pensando futuros desejáveis. Aí, então, essa coisa do lúdico, do interessante, do interativo, do divertido, do bonito, essas coisas também ficaram muito evidentes.
que é por aí que vai ser, que não vai ser tem que ser feito, tem que ser, mas vai ser pelo, ai que legal, vamos ser sustentáveis, olha que legal, né? E a questão do universo financeiro e sua ficção foi também bastante falada, porque é uma coisa complicada, né? Porque o Ladislau ontem estava falando, em 2011 foram emitidos 601 trilhões de outstanding derivatives, o que eu não tenho a menor ideia do que isso de fato significa. E eu não conheço ninguém que tenha compreendido o que são. Alguém sabe? E olha que acho que a gente é meio inteligente, né? Mas nunca conheci alguém que entendesse o que são derivativos e como é que alguma coisa é 601 trilhões, se o PIB mundial é 62 trilhões. E isso é 10 vezes o PIB mundial. Aí, o Ladislau também fez uma continha que 62 trilhões de dólares de PIB mundial, 10% dos derivativos, já dá um salário mensal de 5.400 dólares por família de 4 pessoas no mundo. Então, o que é muito interessante a gente ter em mente é que há recursos, há pessoas, há conhecimento, há tecnologia. Vamos lá. A gente só não pode achar que não dá. Tem que fazer, porque tem tudo. É só questão de não pedir licença e de começar a fazer, de confiar, criar laços, ir manso. Não precisa brigar contra nada. Vai fazer o bacana. O pessoal do Transparência... Perguntaram para eles, do Transparência Hacker, falaram, vocês vão na Rio Centro? Eles disseram, não, nós estamos no Complexo do Alemão. Eu apoiei eles, porque o nosso livro foi feito com o Catarse, e pelo que é financiamento colaborativo, né? E com financiamento colaborativo eles fizeram também um ônibus hacker, que é um ônibus que vai um monte de gente para formar pessoas em comunidades. E aí eles ficaram lá todo esse período no Complexo do Alemão, com seus 350 mil habitantes, para ensinar a galera a programar coisas. Então, fechando algumas coisas, que aí é mais meu ponto de vista, eu acho que toda essa questão do potencial intangível e da economia criativa é muito importante. E daqueles 4 pilares, intangíveis, mais tecnologia, mais colaboração, mais novas formas de riqueza, isso é uma chave muito grande. E isto não está suficientemente visível e percebido. Por isso, inclusive, que nós fizemos esse livro e fomos numa missão impossível, fazer o livro em tempo recorde e distribuir 2.500 livros ali, que era para poder inspirar com esta visão de uma riqueza multidimensional e tal. O uso de recursos em mais de uma dimensão, eu sugiro vivamente que a gente comece a usar, porque se a gente começar a falar disso, isso vai criando já uma outra cultura. Tem uma coisa muito séria, que isso também foi falado, que é uma ampliação do conceito de inovação e de tecnologia. Fala em inovação e tecnologia, aqui a gente imagina traquitana. A China... Eu já fui várias vezes a trabalho na China desde 2005. Eles são impressionantemente eficientes. É fácil para a gente dizer, é uma ditadura. E não ver que sim, é uma ditadura. Mas, puxa vida, como eles trabalham direito. E isso, muito porque eles consideram como prioridade tudo que eles chamam de tecnologia soft, que é da inteligência, da gestão, da relação, da educação, etc. Porque é isso que faz a diferença. E aqui, por exemplo, se você pegar os órgãos de apoio à inovação, é só inovação traquitana. Eu trabalhei com o BNDES o ano passado, o BNDES até quer apoiar a coisa que seja inteligência, ele não tem como. Porque todos os mecanismos internos são só para apoiar a infraestrutura, traquitana ou infraestrutura. Então, essa ampliação, e a gente, no Brasil, é um celeiro de tecnologia soft, de tecnologias socioculturais incríveis, muito legais, muito, muito, muito. Se eu fosse presidenta, eu faria uma PEX de exportação de tecnologias socioculturais, porque a gente tem coisas que o mundo precisa muito.
Uma coisa que fica claro é que o futuro é do cuidar. Seja qual for o seu campo do negócio, ele tem que cuidar de algo. Mineração? Legal. Mineração, mas cuidando de quê? Educação? Cuidando de quê? Moda? Cuidando de quê? Eu não sei o que, tudo. Isto está cuidando de quê? Porque o futuro é realmente de atividades do cuidar. Inclusive, os países que de fato avançam são os países que priorizam isso, que põem isso na frente. Então, as políticas, é um país que gera trabalho e renda a partir de políticas e estratégias do cuidar. Uma coisa que precisa muito é acabar com essa ideia de crescimento, não falar em crescer, 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 mas falar em evolução, porque na natureza nada saudável cresce para sempre. O que cresce sem parar é câncer ou barriga. Duas coisas que ninguém gosta muito. E o Ladislau, que é economista, ele sempre diz: só um economista seria capaz de falar uma coisa tão absurda como crescimento contínuo. Porque ele, como economista, pode fazer piadas de economista. E, finalmente, aqui que nós entramos, descentralização. Acabou a era dos grandes líderes. Não é mais o cara, o pensador, a liderança, o país. Não, agora a bola vai para a gente. Tem como. Tem todos os mecanismos para isso. Todos os processos são possíveis agora de forma descentralizada. Todos. De moeda, que não precisa ter uma única moeda, pode ter várias moedas, porque a gente pode criar uma moeda entre nós. Você pode criar uma moeda pode ser os MMs como moeda. E até a educação, tudo é possível fazer, e mais interessante fazer de forma descentralizada. Então, cada um pode fazer no campo do que é capaz, do que gosta, do que interessa. E uma coisa que se falou muito lá foi da solução local. Que tudo bem, a gente discute macro temas. Agora, onde que tudo isso pode virar realidade? Na vizinhança. Então, é no local e é na vizinhança mesmo. No comunitário, naquilo que está ao teu redor, que se cada um fizer um pouquinho, as coisas acontecem. Então, que é no local que a diferença pode acontecer. Então, é muito divertido a gente estar vivendo este momento onde sim, outro mundo é possível, porque a gente tem tudo. A gente só precisa acreditar que dá. Aqui eu acabo minha fala, mas estou aqui disposta a todos os tipos de interação. E aí tem mais vídeos, textos, etc. Inclusive o livro para baixar. Eu trouxe alguns para quem quiser ter fisicamente, mas para quem quiser baixar, a partir da semana que vem vai estar disponível, tanto no site do CRIfuturos quanto no meu. Muito obrigada.